Te travou. Chamaram a Igreja Adventista de seita, o pastor André Valadão, e aí um outro senhor que se chama Rodrigo Mocelin, acho que é isso, né? E o pessoal tem um alvoroço aí porque eles chamaram a Igreja Adventista, disseram que a Igreja Adventista é uma seita. Olha, não muda o fato de que não toca, nem fede, nem cheira a opinião deles a respeito de nada, né? O que define o que é uma seita, o que define efetivamente se alguém está correto ou não em ser taxado de seita, é o relacionamento com as doutrinas bíblicas. Eu estou vendo o pastor Eleazar, pastor Rodrigo Silva, pastor Michelson, o Leandro Quadros e outros falarem a respeito das bases pelas quais nós consideramos, a Bíblia não nos consideraria como seita, não consideraria a Igreja Adventista como seita. Estou satisfeito com o que eles têm dito. Poderia acrescentar várias outras coisas aqui. Mas uma coisa comum entre esses críticos, com essas pessoas que geralmente criticam a Igreja Adventista, é o desconhecimento absoluto, total, completo a respeito do que efetivamente nós cremos. O André Valadão, inclusive, citou um livro que não existe na literatura adventista. Me dá vontade até de rir. E aí tiram trechos pequenininhos, trechos de livros, e esses trechos de livros são retirados, e as pessoas ficam ali invocadas, chateadas, falando que aquele trecho diz A, quando na verdade o trecho não diz isso. Não é só o trecho, mas o texto como um todo não diz absolutamente nada disso. Não vou entrar nas minúcias disso, o Leandro Quadros fez isso de maneira muito, muito boa, e outros também já o fizeram. O pastor Eleazar gravou um vídeo de quase 1 hora a respeito disso e outras coisas. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, além da incapacidade de lidar com as nossas doutrinas de forma bíblica, de demonstrar que nós não temos razão bíblica, exegética para crermos no que nós cremos, e além disso, já temos o primeiro item, além disso, o fato deles mentirem descaradamente ao nos darem, dizerem coisas que nós não cremos, ou de confundirem não, de colocarem até uma foto de George Miller como se fosse Guilherme Miller, e aí tirar sem pedido de desculpa, sem dizer não, eu não conheço, ou como dizer 1944, como Marcos Granconato e alguns outros também, ou algumas afirmações errôneas do reverendo Nicodemos, que, embora não concorde com as posições dele em relação a nós, nem com relação à Bíblia e muitas outras coisas, ele é uma pessoa com maior gabarito acadêmico do que esses outros que ficam aí atacando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que eu quero dizer para vocês, além dessas coisas, é que o fato é o seguinte: eles são quem? Nós temos que parar de nos preocupar com isso. Não me interessa quem André Valadão, pode ter 1 milhão de membros, pode ser quem quer que seja, um promotor, um youtuber, influencer e não sei o que. Não vai mudar o fato de que eu estou aqui para pregar Cristo e esse crucificado. Mas vocês dizem que na cruz a expiação não foi completa. Vocês nem entendem o que é expiação. Essas pessoas não entendem o que é expiação e elas diminuem a obra de Cristo Jesus como se ele fosse na cruz ele tivesse feito, ele fez tudo por nós, mas se a sua obra houvesse terminado ali. Cristo na cruz comprou, pagou os nossos pecados, mas a expiação ela continua. Eu sei que vão cortar essa parte que eu falei agora, vão cortar e vão colocar dizendo que pastor adventista afirma que a expiação de Cristo não foi completa na cruz. Foi,
Então vou repetir aqui, ela foi completa na cruz, no aspecto que deveria ser completo na cruz. Estude o ritual do santuário, e não como do ponto de vista adventista, estudem como era o ritual do santuário. Tenham hombridade bíblica. E para meus queridos irmãos adventistas, membros da nossa igreja, deixem eles falarem que nós somos seita, independente do seu poder midiático, etc. Não nos interessa a opinião de pessoas. Eu ouvi, e aqui eu bato palmas para algo que o Granconato disse, eu vi num vídeo esses dias. Ele disse o seguinte, quem disse para você que o culto, no caso dele do domingo, é para você? Quem disse para você que o pastor bíblico tem que se sentar na primeira fileira, depois de terminar o sermão, e dizer, será que todo mundo gostou? Será que eu agradei todo mundo, e etc. Ele disse algo que eu gostaria de repetir para vocês aqui. Ele disse, o pastor bíblico, de fato, ele se preocupa apenas e tão somente em sentar na última fileira e perguntar para o chefe, the boss, eu fui bem? Ou nem perguntar isso, é Deus dizendo assim, olha, você foi bem, você deu a mensagem que eu queria que você tivesse dado. Por isso, usando as palavras do Granconato e esse exemplo muito bom dele, chamem de seita. Não me interessa se o mundo nos chama de seita. Não me interessa se o mundo questiona o juízo investigativo, etc. No dia em que alguém conseguir, exegeticamente, demonstrar que o juízo investigativo é uma doutrina errônea, falsa, aí a gente pode conversar a esse respeito. Até lá, é um monte de blá blá blá. Eu só me preocupo com o que Deus acha de mim, o que Deus acha de nós. Eu acho que nós deveríamos nos lembrar disso. Nossas doutrinas, de novo, estão 100% fundamentadas nas Escrituras. Inclusive Ellen White. Inclusive a existência de um uma profetisa, uma mensageira do Senhor nos últimos dias. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês.